Vale a pena operar em mesas proprietárias? Afinal, o que são mesas proprietárias? Mesas proprietárias são empresas que te oferecem um capital para que você possa operar e você ganha um percentual dos lucros que você faz. E para você acessar esse capital, você precisa comprar um teste e passar por esse teste. E dependendo do tipo de teste que você compra, ele é dividido em uma ou duas etapas, costumeiramente duas etapas. Então, passou do teste, você tem a Real Account, né, a conta real para operar, e a partir desse momento você recebe um percentual dos lucros que você faz nessa conta. E esse percentual, dependendo do tipo de mesa, do tipo de conta, fica na casa dos 80%, 90%, 95% muitas vezes. Agora um ponto importante, mesas proprietárias, na verdade, são empresas de avaliação. Por quê? Imagina que você é dono de uma mesa proprietária e você tem $200 mil para entregar na mão de um trader para ele operar. Você entregaria esses $200 mil na mão de qualquer pessoa para operar? Você não conhece o histórico de performance, que você não conhece as habilidades dessa pessoa como trader? A resposta provavelmente é não, e talvez um não bem grande. Agora, as mesas proprietárias, elas te dão o acesso a contas tal como essa, 50, 100, $200 mil, inicialmente até $10 mil, mas no primeiro momento elas vão te dar o quê? Uma conta simulação, um capital fictício. E aí, uma vez você passando por essas fases, você tem o que eles chamam de Real Account, né? Conta real, que também não necessariamente é um capital real. Mas então, quais são as vantagens em se operar com mesas proprietárias? A primeira grande vantagem é a oportunidade de gerar receita através do trading com baixo investimento. Por quê? Porque o investimento que você faz para comprar um teste é muito baixo comparado ao valor da conta que você vai operar caso você passe no teste. Isso mitiga o teu risco. Então essa é uma grande vantagem que eu enxergo logo de cara. A segunda grande vantagem, a oportunidade de desenvolver disciplina. Por quê? Porque você vai estar operando num ambiente com várias regras para que você consiga passar nas fases. Existem várias regras que você precisa seguir e isso te faz desenvolver a habilidade de ser um trader disciplinado, respeitar as regras e obviamente que vai te tornar um trader melhor por conta disso. E aqui que está um ponto, muitos traders falham em operar através de mesas ou através de contas próprias, né, mesmo fora das mesas proprietárias, porque não seguem regras, não cumprem com um combinado que eles fazem muitas vezes com eles mesmos, as regras que eles estabelecem. Às vezes nem estabelecer regra ele estabelece, já vai operar que nem doido, que nem doida, sem nenhuma referência, sem nenhuma margem e não sabe por que não consegue ter resultado. E é por isso que é importante, antes de mais nada, você ler o manual de instruções, você ler as regras da mesa para que você não infrinja alguma regra. Porque imagina só que decepcionante seria você passar na primeira, passar na segunda fase e receber uma notificação de que você desrespeitou alguma regra e por isso você não vai conseguir operar o Real Account, a conta real. Seria frustrante. Então é importante que você saiba as regras de acordo com o teste, com o tipo de mesa, com o tipo de conta que você está operando e siga as regras para que você tenha acesso aos benefícios, né? Para que você tenha acesso à recompensa depois de ter feito um trabalho bem feito. Agora, nem tudo são flores, né? Existe uma desvantagem em operar mesas proprietárias. A desvantagem é que mesas proprietárias são empresas. E empresas podem deixar de existir a qualquer momento por qualquer motivo que seja. Isso nos mostra que é importante não colocarmos todos os ovos numa única cesta. Sabe aquela dica da vozinha? Meu filho, não coloque todos os ovos numa única cesta, porque se você tá andando, cai, tropeça, esses ovos caem, quebram, você fica sem comer, você perde todos os ovos. Então, pega os ovos e divide em várias cestas. Assim, se essa cesta cair, você tem outras que vão garantir o teu sustento. Não seria diferente quando o assunto é mesa proprietária. Sabe o que você faz? Opera através das mesas por conta das vantagens que eu acabei de dizer, faz dinheiro, constrói uma conta ou várias contas de capital próprio e voa além. Invista parte do lucro. Nós estamos no Brasil, o paraíso da renda fixa. Pega o dinheiro e coloca ali em renda fixa para trabalhar para você, enquanto você está se desenvolvendo, enquanto você está acumulando capital, patrimônio, através do trading. O trading é uma ferramenta geradora de receita, mas não é um investimento. O investimento é quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Não necessariamente você precisa estar ali para gerar essa receita. E é isso que vai fazer com que você consiga, num segundo momento, a independência financeira, que é quando você vive dos juros do dinheiro que você acumulou trabalhando, que está trabalhando para você, sem você necessariamente estar presente ali, manuseando, operando esse dinheiro. Ele está alocado em diferentes ativos financeiros. Então é importante que você tenha essa visão de construção de negócio. Agora eu quero te ajudar a entender como escolher uma boa mesa proprietária para operar. Já que sim, mesa proprietária é uma excelente forma de você gerar receita, gerar dinheiro, fazer dinheiro através
do trading. O primeiro ponto importante para a gente trazer aqui é que no dado momento que eu gravo esse vídeo aqui para você, eu entendo que as mesas proprietárias internacionais estão muito mais robustas e preparadas do que as mesas proprietárias nacionais. Então, se você quer ser um trader de mesa proprietária e fazer isso que eu acabei de dizer, né, gerar receita através da mesa, construir uma conta própria em paralelo, investir parte do lucro que você faz, desenvolver o seu negócio de trading, eu sugiro que você comece a olhar para as mesas proprietárias internacionais. E eu vou te dar alguns parâmetros para que você possa escolher uma boa mesa proprietária para operar e vou compartilhar com você uma mesa proprietária que eu estou operando e que eu estou gostando bastante da experiência em operar com ela. Bom, vamos lá. O primeiro ponto para você escolher uma boa mesa proprietária é que a empresa precisa ter um histórico de pagamento sólido, ou seja, precisa estar pagando, né? Você vai estar trabalhando, colocando todo o seu esforço, todo o seu empenho e de repente não recebe. A mesa proprietária precisa te pagar certinho. Então é importante que você veja através de avaliações, aí vem um segundo ponto, a mesa proprietária no qual você vai escolher operar precisa ter uma grande quantidade de avaliações, preferivelmente um site sério de avaliação, como por exemplo um Trustpilot, onde você tem ali o depoimento de vários clientes que estão utilizando dos serviços daquela mesa e que estão validando que aquela mesa é boa, eles conseguem extrair os lucros, conseguem sacar, recebe certinho e que tudo está funcionando muito bem. E aí, além de pagar certinho, de ter uma excelente avaliação, é importante também que tenha um suporte efetivo, que tenha um suporte ao cliente, que quando você tiver alguma dúvida, você entre em contato através dos diversos canais de suporte que a empresa, que a mesa te oferece, você ter uma resposta efetiva, clara, dentro de um tempo ali razoável, para que você consiga ter as suas dúvidas sanadas. Um outro critério que eu acredito ser importante é te dar acesso a plataformas de trading que são boas, são robustas, né? Diferentes plataformas de trading, para que você possa escolher a que você melhor se adapta, para poder operar através da mesa proprietária. E por fim, precisa te dar acesso a diferentes meios, métodos de pagamento para você sacar os lucros que você faz através da mesa proprietária. Então agora eu vou te mostrar qual é a mesa proprietária que eu estou usando recentemente e que eu estou gostando bastante da experiência em utilizar os serviços dessa mesa e que obviamente passou nos critérios de avaliação que eu acabei de dizer. Vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar. A mesa proprietária que eu estou utilizando é a Funded Next, uma grande mesa proprietária que, como eu disse, tem uma excelente avaliação no Trustpilot, mais de 26 mil reviews, atribuindo uma nota de 4.6, isso é muito alto, tá? É uma quantidade muito grande de avaliação no site de certificação seguro. Logo abaixo desse vídeo eu vou deixar o link para você acessar essa página, ver as informações que eu vou te mostrar aqui e poder escolher qual é o melhor desafio, o desafio que melhor se encaixa para a tua necessidade, para que você também possa operar através da Funded Next. E um ponto legal, que dá para você fazer um teste gratuito, para você ver se você se adapta à mesa. Então isso é um ponto muito legal que a Funded Next te entrega. E olha só que interessante, você tem até 95% de divisão de lucros. Então, dependendo do tipo de teste que você faz, você pode ter até 95% dos lucros que você faz. Outra coisa, você pode ter até 300 mil dólares sob gestão dentro da Funded Next. Então você pode ter uma conta de 100 mil dólares para operar, uma outra de 50, mais uma de 50 e uma outra de 100. Na somatória tem ali os seus 300 mil dólares em diferentes contas. Você tem alguns suplementos que são add-ons, né, para você melhorar a sua experiência de negociação e não tem limite de tempo na fase de desafio, dependendo do tipo de teste que você compra, que você assina. Então é importante você olhar para isso, daqui a pouco a gente já vai ver. Antes de descer a página, eu vou te mostrar no próprio site da Trustpilot essa excelente verificação, excelente aprovação que essa mesa tem. Apertando aqui em cima, você já é direcionado para o site da Trustpilot. Então aqui no site da Trustpilot você pode ver as revisões, mas você pode acessar também o Trustpilot no Brasil. Então aperta aqui, ó, já vem para o site brasileiro. Aqui, além de ver a nota, de ver a quantidade de avaliações, você consegue ver alguns comentários. Olha só que massa esse comentário negativo que reforça aquilo que eu falei sobre o cumprimento de regras. Essa pessoa avaliou com 1 estrela, mas olha só o comentário. Essa empresa é uma empresa de falcatrua porque comprei conta expresso, que é um tipo de conta, que não permite fazer o que ele fez, onde não é permitido operar na hora de notícias. Se operar na hora de notícias, a conta é reiniciada. Por 2 vezes já me reiniciaram. Ou seja, ele não cumpriu com a regra e mesmo assim veio aqui e avaliou negativamente por algo que foi falha dele. Não olhou o manual de instruções. E tem
vários outros, né, comentários positivos, aferindo aqui uma nota de 4,6 de 5, uma nota excelente com mais de 26 mil avaliações. Ó, recebi meu pagamento corretamente, tem uma variação muito interessante de planos, com certeza a melhor mesa proprietária atualmente, os bônus das contas e o reembolso que é feito já no primeiro pagamento, caso atinja a meta, fazem com que só queira trabalhar com a Funded. Painel super intuitivo, valores e spreads bons e as informações são passadas muito rapidamente. Olha só que massa. Inclusive eu vou falar sobre isso daqui, que é uma grande vantagem que a Funded Next tem. Então voltando aqui para a página agora, vamos ver quais são os principais destaques. Logo de cara, eu já trago o que aquela pessoa que comentou no Trustpilot falou, né? 15% de participação nos lucros da fase de desafio. A única empresa de prop trading de mesa proprietária que oferece uma participação de 15% nos lucros da fase do desafio. Vamos supor que você comprou um desafio de 100 mil dólares. Para você passar nesse desafio, na primeira fase, você precisa fazer 8% de lucro. Na segunda fase, 5% de lucro. 100 mil dólares vezes 0,08 dá 8 mil dólares, 8%. Da mesma forma, 100 mil dólares vezes 0,05, 5% dá 5 mil dólares. Então, mais 5 mil. 13 mil dólares. O percentual que você recebe do lucro que você fez na fase de desafio é de 15%. Então, 13 mil vezes 0,15 dá 1.950 dólares. Depois que você passa e que você faz o seu primeiro saque, você já tem 1.950 dólares para sacar. A Funded Next valoriza o trabalho que você fez durante o período de teste, de desafio, e já te remunera em 15% desse montante financeiro que você fez para poder ser aprovado nas duas fases desse exemplo que eu trouxe de uma conta de 100 mil dólares, que existem inclusive outros valores, a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, seguindo aqui, ó, tem competição mensal, a Funded Next organiza concursos mensais gratuitos, onde pode concorrer a prêmios exclusivos, então isso é legal também, que você tem a possibilidade de ter acesso a prêmios exclusivos, a vantagens diferentes e tá ali treinando, né, em competição. Isso te torna um trader melhor. Spreads competitivos e elevada alavancagem. Com spreads a partir de 0 pips, existem algumas contas que você não paga spread, mas você paga a comissão. Então, no final das contas, vai dar elas por elas, mas é um custo bem vantajoso. E uma alavancagem de até 1 para 100. Então, você pode estar operando, por exemplo, uma conta de 100 mil dólares, mas como se você tivesse uma conta com valor de 100 vezes mais. Você pode estar utilizando da alavancagem a teu favor, obviamente respeitando os limites de perda diária e perda máxima da conta, que daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso. Você tem também negociação de notícias diárias, obtenha lucros rapidamente utilizando os grandes movimentos do mercado quando é anunciada uma notícia de grande impacto. Então você pode sim, dependendo do tipo de desafio, operar em notícias, mas não necessariamente operar na notícia. Mas imagine o seguinte, você está num desafio que não te permite operar com notícia e você não se atentou que tem uma notícia para acontecer num determinado dia e você está com um trade aberto. E aí, por conta de não ter se atentado que tem uma notícia para acontecer, você operou na notícia. E isso fez com que você infringisse uma regra e vai fazer com que você não consiga ser aprovado naquele determinado desafio. Agora, se você está num tipo de desafio que te permite operar em notícia, por mais que você não opera na notícia, mas não se atentou que tinha uma notícia enquanto você estava com o trade aberto, isso não vai te impactar em nada. Então, além disso, você pode ter reposição e carregamento, reinicie ou carregue sua conta para recomeçar a sua viagem de negociação, né, a sua experiência de negociação, mesmo que tenha violado alguma regra. Então, você pode reiniciar um teste fazendo um pagamento, que não necessariamente é a compra de um novo desafio, caso você infringe alguma regra, caso você ultrapasse o limite máximo de risco diário ou o drawdown máximo da conta, por exemplo. E na maioria dos desafios, salvo algumas exceções, você não tem limite de tempo para ser aprovado. Isso é muito legal. Então você vai operando na maciota, tranquilinho ali, sem a pressão de ter que ser aprovado por conta de um período de tempo que foi imposto. Você não tem limite de tempo. Você pode estar operando e no momento que você for aprovado, você vai ter acesso aos benefícios. Descendo um pouco mais aqui, isso aqui é uma outra parada que, para mim, num primeiro momento já me chamou a atenção. Pagamentos garantidos. Receba o pagamento em 24 horas ou pagamos $1.000 extra. Se você faz uma solicitação de saque e em até 24 horas não cai na sua conta, no meio de pagamento que você solicitou o saque, a Funded Next vai te pagar $1.000 adicional. Ou seja, isso mostra que ela está comprometida em cumprir com algo que é muito importante para o trader de mesa proprietária. O recebimento do trabalho que ele desenvolveu, né? Então, se ela atrasar o pagamento, ela te paga como se fosse um valor adicional por atraso da parte dela, $1.000 a mais. Top demais, né? Já vi relatos de pessoas que receberam isso no passado, em casos bem esporádicos. Mas se a empresa tem algo nesse sentido,
ela realmente olha para que esse tipo de coisa não aconteça, afinal, se acontecer, é prejuízo para ela. Isso é uma outra parada que eu achei bem legal. Melhores condições de negociação e melhores plataformas de negociação. Então, na Funded Next, você consegue operar MetaTrader 4, MetaTrader 5 e CTrader. Você tem a opção de escolher pelo CTrader também. Eu opero prioritariamente em MetaTrader 5, quando o assunto é mesa proprietária, mas você tem essas 3 opções à sua disposição. Descendo um pouco mais, existe aqui um suporte 24/7, com um tempo médio de resposta de 50 segundos, como eu disse, tem um suporte rápido, efetivo. A Funded Next tem mais de 97 mil traders dentro do ecossistema dela, mais de 105 milhões de dólares em recompensas em pagamentos efetuados. E aqui estão os desafios. Nós temos aqui 4 tipos de desafios. O Estelar, que é o plano popular, o mais popular dentre todos, o Stellar Lite, o Evaluation e o Express. Descendo um pouco mais aqui, a gente tem uma descrição melhor dos planos. Mas antes de entrar na descrição mais detalhada dos planos, olha só os métodos de pagamento. Diversos métodos de pagamento. Você consegue sacar via Pix, via Bitcoin, via USDT, via Ethereum, cartão de crédito, enfim, vários métodos de pagamento à disposição. E aqui a descrição dos planos. Então, no plano estelar, você tem a condição de comprar um teste de 6 mil dólares, de 15 mil dólares, 25, 50, 100, 200 mil dólares. Lembrando que você pode ter até 300 mil dólares de conto de negociação dentro da Funded Next. 15% de participação nos lucros da fase do desafio. Então aqui tem uns valores, lembra que a gente fez a simulação ali de uma conta de 100 mil dólares? Ó, 1.950 dólares. Então logo quando você passa pelo desafio, você já tem esse direito. Fez o primeiro saque, você tem esse dinheiro aqui já como recompensa, dependendo do tipo de teste que você comprou e passou. Objetivo de lucro, 8% na primeira fase e 5% na segunda fase. Num desafio de 100 mil dólares, é 8 mil dólares na primeira fase e 5 mil dólares na segunda fase. Perda máxima diária, você tem 5% de drawdown máximo diário, ou seja, o máximo que você pode ter negativo na sua conta dentro de um dia é 5 mil dólares, tá? Então 5% do valor total ali da conta que você está operando no desafio. E o máximo que você pode ter, independentemente do dia, da conta como um todo, é de 10%. No caso de uma conta de 100 mil dólares, 10 mil dólares, né? No caso de uma conta de 50 mil dólares, 5 mil dólares e assim por diante. Dias mínimos de negociação. Então, dentro de um mês, o mínimo de dias que você precisa ter negociado, ter aberto um trade. Então, 5 dias são os dias mínimos de negociação que você precisa estar operando. E aí você pode operar day trade, swing trade, dependendo do tipo de conta, de plano que você adquire o teste. Divisão de lucros de até 95%. Então, você pode ter até 95% dos lucros que você faz quando você passa das fases de teste. Negociação durante as notícias. Todos esses planos do plano estelar te dão a condição de negociar em notícia. E a primeira recompensa, o primeiro saque mensal, tá? Primeiro saque mensal e dependendo do plano, depois é a cada 15 dias, por exemplo. Lembrando que esse é o estelar com 2 etapas. Você tem também a opção de comprar o estelar com uma etapa. Então vamos mudar para o plano de uma etapa. Então observa que você ainda tem 15% de participação nos lucros da fase de desafio. Você tem o objetivo de lucro de 10%. Você tem que fazer 10% para ser aprovado. Você diminui a sua perda máxima diária. Então fica um pouco mais desafiador. Você pode perder no máximo 3 mil dólares no dia num teste de 100 mil dólares. No total, 6% num teste de 100 mil dólares, que dá 6 mil dólares. Você tem que operar pelo menos 2 dias dentro de um mês. Divisão de lucro de até 95%. Negociação durante a notícia pode. E primeira recompensa, a grande vantagem é que 5 dias depois da aprovação, você já pode fazer o seu primeiro saque. Aí tem o Stellar Lite. No Stellar Lite você não tem o lance dos 15%, mas você tem aqui 8% para ser aprovado na primeira fase, 4% na segunda fase. Você tem uma perda máxima diária de 4%, uma perda máxima total de 8%, 5 dias mínimos de negociação, 95% de divisão dos lucros, pode operar durante notícias e a primeira recompensa é depois de 21 dias. Aí tem o Evaluation. O Evaluation, vamos pegar o exemplo de 100 mil dólares aqui, você tem 15% de participação nos lucros da fase do desafio, que daria aqui 2.250 dólares. Você tem objetivo de lucro de 10% na primeira fase e 5% na segunda, só que aqui tem limite de tempo. Você precisa passar na primeira fase em 4 semanas e na segunda fase em 8 semanas. Perda máxima diária de 5%, perda máxima total de 10%, 5 dias período mínimo de negociação, até 95% de lucros, negociação durante as notícias pode e a primeira recompensa, primeiro saque mensal. E por fim, o plano Express. Você também tem 15% de participação nos lucros da fase do desafio, pegando aqui um exemplo de 100 mil dólares, 3.750 dólares. Por quê? Porque o objetivo de lucro neste teste, neste plano, é de 25%. Então, é mais desafiador.
você leva mais tempo para conseguir aprovar esse tipo de conta. Só que a perda máxima diária permanece em 5% e a total em 10%. Então você tem que fazer um objetivo maior e com um limite de risco menor comparado ao objetivo. Dias mínimos de negociação 10 dias, divisão de lucros de até 95%. Observa, não pode operar em notícias. Lembra daquela avaliação negativa? É esse tipo de plano que não pode operar em notícia. O camarada foi lá e operou. E primeira recompensa mensal depois de 30 dias. Show? Então aqui estão todos os planos. De todos os planos, de fato, o Estelar é mais popular. Não é à toa. Por quê? Porque é o que traz o melhor custo-benefício, na minha visão. Deixa no comentário aí se na sua visão também o plano Estelar é o mais legal dentre todos que você viu. Agora, lembra que eu falei que uma grande vantagem de se operar através de mesas proprietárias é você ter um baixo investimento do valor que você paga para fazer o teste, para passar pela fase de desafio, comparado ao montante, ao valor financeiro que você vai operar caso você seja aprovado. Pegando o exemplo aqui do plano Estelar, que é o plano mais popular, no teste de 2 etapas, o investimento para você fazer o desafio, operar uma conta de $6 mil, caso você seja aprovado, é de $59. Para operar uma conta de $15 mil, $119, $25 mil, $199, $50 mil, $299, $100 mil, $549 e $200 mil, $999. E tem mais um ponto importante aqui. A Funded Next, hora ou outra, faz alguma ação promocional. Então, se você, por exemplo, faz o teste de 14 dias gratuitos que eu já mencionei, ou compra algum desses testes, você vai entrar no funil de e-mails da Funded Next. E é importante você ficar atento a esses e-mails, porque hora ou outra ela lança alguma ação promocional, onde, por exemplo, você pode, além de ter os 15% de participação nos lucros da fase de desafio, caso você seja aprovado, que são esses valores que aqui estão, você também, dependendo da ação promocional, pode ter a taxa que você pagou de volta, ou às vezes até um valor superior ao que você pagou na taxa. Então fica atento, fica atenta a essas ações promocionais, porque elas podem te ajudar a alavancar ainda mais os seus resultados. Lembrando que você pode ter até $300 mil sob gestão no seu nome. E para você obter algum plano, por exemplo, eu quero obter um plano de $100 mil, pagando $549. É só apertar aqui em obter plano e aí vai aparecer aqui para você o tipo de plataforma, de acordo com esse plano, MetaTrader 5, por exemplo. Se você quiser uma conta que tem swap, você deixa selecionado uma conta que não tem swap. Então, se a sua intenção é fazer swing trade, você não quer pagar nem receber aquela taxa de swap de quando uma operação passa de um dia para o outro aberta, e se você tiver na ponta positiva, é legal. Se você tiver na ponta negativa, o valor negativo vai descontando do saldo que você tem ali daquele determinado trade. Se está positivo, vai descontando do valor positivo. Aí você seleciona sem swap, você vai pagar 10% a mais do valor que você está pagando para ter esse benefício. E aí você pode escolher algum suplemento, pagamento vitalício de 95%, você paga 30% a mais do valor. Então, se você quiser receber 95%, caso você seja aprovado, você pode pagar 30% a mais. Olha só, está tendo uma condição agora que se você pagar 10% a mais do valor, selecionando esse suplemento, você tem 150% de recompensa. Ou seja, se você for aprovado, você tem o valor da taxa mais 50% de volta, ou o dobro, você paga mais 40%. Enfim, você escolhe aqui as opções que você quer e começa a trabalhar, pagando, por exemplo, $549, porque eu não selecionei nenhum suplemento. Vamos supor que eu queira sem swap e queira pagamento vitalício. Alterou o valor para $785. E eu aperto aqui em comece a trabalhar, vem para essa página aqui onde eu vou colocar o meu e-mail, vou apertar em Next e aí eu vou colocar os dados de pagamento do meu cartão de crédito e vou escolher o método de pagamento que eu vou fazer a compra desse teste, por exemplo. Aí descendo aqui, existem algumas figuras públicas que promovem a Funded Next e um comparativo da Funded Next com outras mesas proprietárias, como por exemplo a FTMO, né, que é uma mesa proprietária bem conhecida, mostra aqui as vantagens da Funded Next comparado a outras mesas. Inclusive, a jurisdição da Funded Next é nos Emirados Árabes Unidos. Agora, lembra que eu falei da importância de você ler o manual de instruções, de você ter clareza das regras da conta de desafio que você está fazendo, para que você não infrinja nenhuma regra e consiga, de fato, resgatar os benefícios, as recompensas, o dinheiro fruto do teu trabalho de estar operando na conta da mesa proprietária? Bom, a Funded Next fez algo que eu acredito ser de fundamental importância. Ela criou um FAQ, um guia de perguntas frequentes acerca das regras de cada tipo de teste. Eu vou compartilhar a tela aqui com você e vou deixar o link para você ver esse FAQ aqui na descrição do vídeo também. Olha só que massa! Então, acessando o link que eu vou deixar na descrição do vídeo, você consegue ver o FAQ, né, as perguntas frequentes de cada tipo de teste. Stellar Light, o Stellar com uma fase só, o Stellar com 2 fases, que é o tipo de teste que eu tenho, por exemplo, o Express, você consegue o Evaluation, ter acesso a
todas as perguntas que são feitas com frequência acerca de cada tipo de teste para que você realmente esteja consciente e não falhe. Agora eu vou te mostrar a minha área de cliente. Como eu disse, eu estou operando recentemente, eu estou operando a conta estelar de 2 fases, eu vou te mostrar o meu dashboard, como que você vai enxergar por dentro da sua área de cliente na Funded Next. Estou aqui no dashboard da Funded Next. Como você pode ver, eu iniciei uma conta com balanço de $50 mil, um plano estelar de 2 fases e é uma conta que tem swap. Eu posso operar swing trade de um dia para o outro, mas vai ter um swap, seja ele positivo ou negativo, que é a diferença de juros entre os 2 pares de moedas que estão sendo negociados ali, por exemplo, euro-dólar, libra-dólar e assim vai. Então você vê as informações da sua conta aqui, quando que começou aqui, por exemplo, dia 28 de janeiro de 2025, não tem limite de término. O balanço atual está em $50.325,15, então com um lucro ali de $323, não tem nenhuma operação aberta e eu operei 2 dias desde quando comecei a operar esse teste, né? Lembrando que são no mínimo 5 dias, mais 3 dias ali para eu validar esse critério de regra. Obviamente que você pode operar mais do que 5 dias, mas o mínimo são 5 dias. Então, ó, o limite de perda diário nesse meu teste de $50 mil é de $2.500, o máximo de $5 mil. Aqui o máximo permitido é 5.323,15, por quê? Porque eu tenho um lucro a mais do que os $5 mil. Mínimo de dias são 5, eu operei até então 2, e o meu target, o meu alvo de lucro é no mínimo de $4 mil. Até agora eu tive $323,15 em 2 dias de negociação. Então aqui você tem todas as informações da sua conta, observa que é atualizadas as informações de 5 em 5 minutos, você consegue falar direto com o suporte da Funded Next por e-mail apertando neste botão, então você tem as informações em real time, né, em tempo real aqui, ó, e vai atualizando automaticamente. No momento que eu gravo esse vídeo é um final de semana, então o mercado está fechado, então como você pode ver, eu tô com a conta aqui da Funded Next, servidor 2, conforme a informação que está aqui no meu dashboard, ó, Funded Next, server 2, tá logada a conta e o balanço da conta está em $50.323,15, como está mostrando na minha área de cliente. Eu vou vir aqui em histórico, ó, que é o histórico de negociação. Então, como você pode ver, começou com $50 mil, fiz alguns trades aqui e agora eu aferi um lucro de $50.382,88, mas essa conta aqui tem comissão, que é o custo que eu pago por trade, né? Então, é uma comissão proporcional de acordo com um lote, um volume de cada operação. Então, de comissão, eu paguei até então $59,73. E aí eu pego esse valor, subtraio esse, eu chego no lucro líquido aqui de $50.323,15, que é o que está aqui na minha área de cliente, ó, $50.323,15, que é o lucro líquido da conta. Massa, né? Então agora faz o seguinte, aperta aqui no link da descrição, escolha o teste da Funded Next que mais te agrada, que mais se encaixa no teu perfil, no teu bolso nesse primeiro momento. Você tem a opção de fazer aquele teste gratuito também, testa, que eu acredito que você vai curtir bastante. Como eu disse, mesa proprietária é sim um meio de você gerar receita, fazer dinheiro através do trading, para que você possa acumular um capital para você ter contas de trading próprias e investir parte do lucro para você crescer, evoluir e prosperar. Se esse vídeo te ajudou, faz o seguinte, compartilha, passa adiante, não esquece, deixa o seu like, deixa o seu comentário que eu leio e respondo todos os comentários, se inscreva no canal se não está inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!